Glória a Deus. Vamos a Hebreus capítulo 13, mas vamos continuar. Nós vamos começar o versículo 10. Na verdade, o 10, o 11, o 12 e o 13 estão interligados. Nós precisamos estudá-los todos juntos. Nós vamos introduzir esse versículo. Para quem vem pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Hebreus desde setembro, desde o ano passado. Fizemos uma análise do livro todo, paramos no último capítulo, o 13, estamos analisando versículo por versículo. Então você vê, nós estamos no mês 5 de 2002 e começamos em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos há 9 meses, tirando um que eu me afastei em férias, 8 meses estudando o livro de Hebreus, e a gente ainda está no versículo 10, né? De repente a gente fica aqui até o final do ano, quem sabe, eu não sei, né? A gente começa hoje o versículo 10, que vem logo após o versículo 9 que nós estudamos nas últimas 2 quartas-feiras. Eu queria ler com você o versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Então nós aprendemos que doutrinas várias e diversas são uma realidade entre o povo desde sempre. Desde sempre. Segundo, aprendemos que elas são extremamente danosas ao ser humano. Se não matam o ser humano, a gente vê pessoas que estão em religiões que têm doutrinas, principalmente lá no Oriente, que em nome da doutrina deles, eles colocam bomba no corpo, entram no shopping, no ônibus e explode todo mundo. Quem não é como eu é inimigo. Inimigo a gente aniquila, não é? Em função da religião. 90% das guerras no mundo são por causa de religião. São de cunho religioso. A religião é uma desgraça. Por quê? Porque são firmadas não na palavra de Deus, mas em doutrinas várias e estranhas. Todavia, as doutrinas várias e estranhas no cristianismo são tiradas da palavra de Deus. Então, elas são extremamente danosas. Se não matam, elas impedem de viver, né? É só a gente olhar para o lado e ver a vida da maioria dos crentes que a gente conhece. Tem tudo, menos alegria. Alegria é só no discurso, né? A paz é só no discurso. A bênção familiar é só no discurso. Mas no dia a dia, no cotidiano, você vê que mesmo sendo cristão, convertido, a infelicidade, a vida cinza, sem equilíbrio, sem realização, sem brilho nos olhos, sorriso nos lábios, é a marca da maioria dos cristãos que eu conheço. Lamentavelmente, não digo isso com alegria nenhuma. Terceiro, guardar-nos delas, das más doutrinas, é dever de cada um de nós individualmente. Individualmente. Porque nós aprendemos que aqui onde eu estou, ficam os pastores que ministram sobre o povo onde vocês estão. Então, quando o pastor que está aqui, no caso aqui sou eu, leio essa palavra sai daqui, dessa tribuna, desse púlpito, palavra de Deus. Mas quando ela passa por mim e chega até você, ela pode já não ser mais palavra de Deus. Então, enquanto eu a leio, ela inevitavelmente é palavra de Deus. Mas quando eu, enquanto pastor, que sou ser humano como você, a interpreto, ela pode chegar aí já doutrina diversa e estranha. Ela sai daqui, palavra de Deus, passa por mim e chega aí uma fonte de maldição. Portanto, mais importante do que eu prego é o que vocês ouvem, não é? Os de Bereia examinavam as coisas para ver se era assim. Então a gente não pode entrar em igreja nenhuma, em lugar nenhum, onde só porque a Bíblia está aberta, a desligar o nosso bom senso ou o nosso raciocínio. Vai em igreja, vocês, minhas ovelhas, são livres para ir onde quiserem e onde não quiserem. Vocês fazem o que quiserem da vida de vocês. A gente tem ensinado a vocês que, na minha concepção, pastorear não é criar uma cerca e proibir de. Vocês não vão isso, não quero vocês lá, vocês não vão cá, aqui não pode, aqui não sei o quê. Não criar uma cerca e proibir de. Não, para mim é o contrário. Pastorear é derrubar a cerca e ensiná-los a ir com integridade. É ensinar a andar na justiça de Deus, né, como o pastor do Salmo faz. Guia-me na vereda da justiça. Então é ensinar aí. Então vocês são livres aí. Agora, onde quer que vocês possam estar, não desliguem o botãozinho do bom senso e nem fechem a boca do cérebro, né? Mastigue com o dente do cérebro tudo que você está ouvindo, para que você não seja vítima da palavra que pretensamente seja de Deus. E não é, né? Quem tem entendimento entenda isso, né? E falamos de alguns danos provenientes da doutrina sem razão. Falsa sensação de plenitude e tira o foco
tira de foco o alvo da missão. Então, vamos começar hoje o versículo 10. Nessa meia hora vamos introduzir. Nós vemos lá o autor dizendo o seguinte: temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Quem é que consegue entender o que acabou de ler? Quantos conseguem entender essa palavra se ela não for explicada? Não é? Se eu lesse de novo, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. O que é isso? Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Leia para mim. Fora da porta. Que porta é essa? Né? Saiamos, pois, a ele aonde? Fora do arraial, fora da porta, levando o quê? O seu opróbrio. Então você vê que a Bíblia, ela é conhecida por muitos como a mãe de toda heresia. Toda heresia que você vê no caminho, toda a doutrina estranha, nasceu da Bíblia. Então ela é a mãe de tudo. Mas na verdade, embora ela seja a origem de tudo, ela não é a mãe de tudo, como dizem. É porque passa por mim, passa pelos seus intérpretes, e então você vê o que acontece. Sugestão para você dormir rindo um pouquinho hoje. Entra no YouTube e joga lá, pregando a Briba. Briba, B-R-I-B-A. Pregando a Briba. Joga lá. Você vai ouvir um sermão. Veja o que é pregado ali. E aí, se eu fosse o professor, eu quero que você faça uma resenha desse sermão. Tente, se você é capaz. Né? Você que é doutor em exegese hermenêutica, vai lá e veja um homem pregando a Briba. Está pregando a Bíblia. E todo lugar que tem alguém com a Bíblia aberta pregando, com certeza tem alguém ouvindo. Nosso povo é um povo crédulo. Nós somos brasileiros e nós acreditamos em tudo. Se alguém usar o nome de Jesus, então, meu irmão, ele tira alguma coisa da gente. E o nome de Jesus, eu quero que vocês saibam disso, dá muito dinheiro. O Evangelho é um excelente negócio. E tem muita gente no Brasil enriquecendo com esse negócio. Agora, Bíblia, transformar esse logos, essa palavra, em rema, traduzir isso em vida na tua vida, esse só quem tem dom de mestre mesmo. Pastores e mestres. Que é o dom que a gente vê no Novo Testamento inteiro. Porque nós pegamos palavras como essa aqui e ela não é de fácil interpretação. A gente vai tentando explicar versículo por versículo. Você vê, nós estamos explicando a vocês versículo por versículo desde dezembro. Nós começamos o primeiro versículo de Hebreus em dezembro, no meado de dezembro. E em 6 meses nós estudamos 8 versículos para você ver como a Bíblia ela é muitas vezes difícil de interpretação. É o livro mais difícil para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque ele só pode ser entendido, absorvido, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é ele quem convence a pessoa do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, não basta abrir uma portinha, botar uma placa, vir para cá pregar, porque isso não gera vida na vida dos seus ouvintes. Não produz fé naqueles que ouvem. Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Mas nem tudo que sai daqui é a palavra de Deus. É a palavra do pastor, é a palavra do Neil. Então você tem que ficar ligado. Todo lugar, quando você entrar numa igreja, pelo amor de Deus, minha ovelha, não zere o teu cérebro. Não receba tudo sem mastigar. Tenha coragem de julgar aquela profecia. Como diz a Bíblia, toda a profecia, porque saiu do homem, tem que ser julgada. Não a Bíblia, mas a profecia que saiu da boca do homem. Né? Então vamos lá. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Do que o autor está falando aqui? Bom,
Em cima desse versículo existem várias interpretações. Há quem diga que esse altar, do qual não tem direito a comer os que servem ao tabernáculo, tem a ver com a Eucaristia. A Eucaristia é chamada na Igreja Católica, mas aqui as ordenanças, por exemplo, a ceia e o batismo. O altar são as práticas religiosas, as práticas cerimonialistas, que quando desenvolvidas nos dão a sensação de que nós estamos nos aproximando de Deus. Ele acha, alguns autores, grande parte dos que interpretam esse versículo, se você for ver os comentários, você vai ver isso lá, eles acham que o altar tem a ver com esse lugar aqui, é onde eu estou. Eles imaginam um templo, dificilmente eles imaginariam de lona, mas imaginemos uma catedral bonita, de mármore, com torres. Aqui em cima tem um altar, geralmente tem uma cruz, em alguns tem uma mesinha aqui de vidro, com a estrela de Davi, com o candelabro de Davi. Tem uma cestinha com pão, simbolizando a presença de Deus, com um ramozinho de trigo. Aquele altar tem um frascozinho, de vinho. Então, aquele altar ali é um altar que muitos pensam que é este altar aqui do qual o autor está falando. E eles pegam essa realidade interpretativa daquele altar onde tinha um pão da preposição, da proposição. Quando Davi esteve perto deles, os discípulos estiveram com fome. Ele não quis saber se aquele pão estava dedicado ao Senhor. Ele entrou lá no altar, pegou o pão e falou assim, a voz do estômago é mais importante do que a voz de Deus quando o assunto é fome. Para quem está com fome, cerimonialismo não adianta de nada. Porque a fome é egoísta. Quando ela bate no estômago, ela rouba toda a atenção. Ela não permite que a gente se concentre em mais nada. E o gesto de Davi de comer o pão consagrado no altar escandalizou os fariseus. Então, quando o autor de Hebreus faz alusão, não tem direito de comer do altar quem serve o tabernáculo, muitos imaginam que é esse altar aqui. Todavia, se qualquer coisa específica, eu escrevi aqui, está em foco na palavra altar, qualquer coisa específica em foco da palavra altar, só pode ser do altar do santuário celestial, onde Cristo entrou, a fim de oferecer o seu sangue expiatório, pelo qual nós temos acesso à presença do Pai. Esse altar, na minha concepção e na concepção de muitos autores, tem a ver com o altar do lugar celestial, onde Cristo entrou para expiar o nosso pecado com o seu próprio sangue, pelo qual nós temos acesso ao Pai. Ou seja, o altar agora não é só mais para o sumo sacerdote. O altar é para todo mundo. Da onde eu tiro isso? Volta uma página para o capítulo 9. E eu preciso ler o capítulo 9 para você entender isso. Hoje é só a introdução do versículo 10. E eu preciso ler o capítulo 9 até o versículo 12 ou 13. Para que você entenda o que o autor de Hebreus está falando, porque tem que pegar o contexto. Olha o que diz nesse capítulo 9. E é importante que você entenda isso, amado. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. Pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estavam o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, a essa se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu, estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro ao redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Olha para mim aqui que eu quero explicar isso aqui para você, porque tem muita gente nova na igreja. Quando Deus tirou o povo do Egito, quantos anos do Egito a Canaã eles trafegaram no deserto? Digam para mim. 40 anos. Como era o culto nesse período? Que não tinha uma igreja local. Como é que o povo celebrava o seu Deus? Como era o culto? Como eram os ofícios
litúrgicos do povo. Bom, Deus manda, você vê isso em Êxodo capítulo 25, 23, 24, 25, anota aí para você ler em casa. Deus manda o povo construir uma tenda. Uma tenda que seria erguida toda vez que o povo parasse. E aquela tenda, ela tinha no meio dela um véu. Primeiro, suponha que você entrasse na tenda lá. Entrou. Ali, na altura da porta, no primeiro pau da porta, aqui perto de mim, tinha um véu. Um véu. Primeiro véu. Atrás desse véu, você entrou, você bate com o véu, só o povo ficava. Qualquer um podia entrar. Ninguém mais. Isso era a ordem específica de Deus, como você vê lá em Êxodo capítulo 23 em diante. Primeiro véu, o povo podia entrar para celebrar, para orar, para buscar a face do Senhor, para desenvolver o seu rito. Na frente desse véu, ou seja, atravessando esse véu, só os sacerdotes podiam entrar. Digamos, os pastores auxiliares, lá da tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo templo. Só que atrás desse véu tinha um segundo véu, que era mais ou menos aqui, onde está aqui a ponta do altar. Aqui, ó. Tinha um véu, dentro da tenda, dentro do qual só o sumo sacerdote, vamos dizer, o pastor presidente, podia entrar. Tinha o primeiro véu, atrás do qual todo o povo, qualquer um entrava. Primeiro véu, o sacerdote. No segundo véu, nem o sacerdote podia entrar, só o sumo sacerdote. Aqui atrás desse véu, diz o texto, depois do segundo véu estava a tenda que era chamado Santo dos Santos, versículo 4, que tinha um incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro ao redor, na qual estava um vaso de ouro, continha um maná, parte do maná, a vara de Arão, as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das que as coisas não falaremos agora. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda dos sacerdotes, celebrando os serviços sagrados, mas na segunda, só o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Diga para mim. Uma vez por ano. Nesse segundo véu, onde está a arca, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não sem sangue, diz o texto, ou seja, ele tinha que matar um novilho, e aqui, em nome do povo, ele sacrificava o novilho, e o sangue era derramado como libação, e ele pedia perdão pelo seu próprio pecado e o pecado de todo o povo. Quando esse sacerdote saía de dentro do santo lugar, o pecado do povo estava perdoado pela intercessão do sumo sacerdote e pelo sangue do cordeiro que foi molado lá dentro. Era assim que era desenvolvido a relação do povo com Deus. Era assim que o pecado era pagado, era expiado. Vamos mais adiante. No versículo 8, dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, que é, olha, a primeira tenda que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas e várias ablusões, umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Vou explicar para você. Assim era no tempo do primeiro pacto, quando Deus tira do Egito e o pacto era feito dentro da tenda no deserto. Quando o povo chega em Canaã, cidades começam a ser edificadas com o povo que saiu do Egito. Então, os ofícios, não mais na tenda, foram começando a se estabelecer. Porque o povo deixou de rodar, a tenda já não era tão necessária, e o povo começou a estabelecer lugares de cultos definitivos. Então, lá nos lugares de culto definitivo, dons começaram a ser dados, como diz no versículo 9, que é uma parábola também conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifícios, quanto a consciência, mas não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Ou seja, quando a gente estava no deserto, era pela tenda. Saímos da tenda e paramos em Canaã, os ofícios começaram a ser feitos, e o ofício sacerdotal ainda era desenvolvido. Só que o autor de Hebreus está dizendo que esse ofício, até então,
Veja lá, versículo 10, lê comigo. Era somente no tocante ao quê? Você pode dizer para mim? Comidas e bebidas e várias ablusões. Umas ordenanças do quê? Da carne imposta até onde? Até um tempo de reforma. Do que ele está falando aqui? Todo trabalho no tempo da lei visava tão somente comportamento, comida, bebida, ablusões, coisas que a gente praticava. Tinha a ver com cerimonialismo, tinha a ver com pode ou não pode, é permitido ou não é permitido. Toda a relação era feita no campo da lei, da obediência. Se eu obedeço, eu sou recompensado. Se eu desobedeço, sou punido. E assim foi sendo criados os ofícios sacerdotais, os ofícios cristãos. Até no tempo da profecia, você pega um profeta e fala assim, a alma que pecar, quem pode completar para mim? Essa o quê? Morrerá. Agora, analise essa palavra profética no tempo de hoje. Há alguém que não peque? Você conhece alguém que não tenha pecado? Alguém aqui não pecou hoje? Pelo menos em pensamento? Então essa é a reunião de pecadores, certo ou não? Pois bem, a alma que peca, o que acontece com ela? Morre. Portanto, esse culto não era para estar acontecendo. Por que, se a alma que peca morre, nós pecamos e não morremos? Por que esse culto está acontecendo? Por que esse povo não foi destruído no caminho? Ora, durante um tempo, o era. Quando você lê o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, principalmente Levítico, Números e Deuteronômio, quando as leis foram estabelecidas, uma mulher pega em adultério era morta como? Quem se lembra? Apedrejada. E o homem com ela. Uma mulher, por exemplo, que estivesse menstruada e viesse para os ofícios litúrgicos e sentasse nesse banco. Quem sabe o que aconteceu com esse banco? Ele ficava imundo. E quem se sentasse naquele lugar? Ficava impuro por 7 dias. Tinha que se purificar. Se você lê o Levítico, você vê que a lei, para quem tem a mente contaminada positivamente pela graça, é impossível de que alguém sobrevivesse. Era muito peso sobre o povo. Mas era assim no tempo da lei. A alma que pecar, morre. Vem o autor de Hebreus explicando aos judeus, lembra que o livro de Hebreus foi escrito a priori para judeus que se converteram a Cristo, mas que estavam apostatando da fé em Deus, da fé em Cristo para a religiosidade. Porque tinha judeus não conversos ou convertidos antes deles, que diziam, olha, se o judeu se converteu, Cristo não basta. Ele tem que, por exemplo, se circuncidar. Aí teve aquela briga de Atos capítulo 15 que nós já estudamos aqui. Não basta a graça não basta. Tem que ter ritualismo, tem que ter cerimonialismo, tem que ter lei, tem que ter controle, tem que ter exercício de poder. E assim o era na religião do judeu. Então lembra que Hebreus está sendo escrito para judeus. E ele está tentando explicar que no tempo do deserto foi assim, no tempo da instituição da religião foi assim, mas aí vem o autor de Hebreus, quando chega no versículo 11, ele fala assim, mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O autor diz assim, olha, Cristo quando chega, meus irmãos judeus convertidos, ele aniquila as obras da lei. Porque na lei, dentro da qual vocês foram criados, o sumo sacerdote era o único que podia entrar lá no santo lugar. Ele matava um cordeiro, né? Então o sangue do cordeiro propiciava o perdão do pecado. Mas ele vem e diz que Cristo, versículo 12, não pelo sangue de bodes, nem de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Ele está dizendo que o sangue que perdoa o pecado do povo agora, não é aquele sangue que o sumo sacerdote mata lá no Santíssimo Lugar, mas aquele que o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, verteu na cruz do Calvário, então ele pôde entrar no santo lugar onde Deus está,
intercede por nós. A intercessão de Jesus perdoa os nossos pecados. Nós somos livres, perdoados e salvos, não mais pelo que a gente pratica no exterior, mas pelo que Deus em Cristo Jesus, ou pelo que Cristo Jesus praticou no céu por nós desde a eternidade. O que ele está dizendo aqui, portanto, nós voltamos lá para o versículo 13, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. De que altar ele está falando? Desse altar onde Cristo foi sacrificado por amor à humanidade. Este altar celestial não tem direito os que servem ao tabernáculo, porque no tabernáculo só entrava no altar o sumo sacerdote. O que Jesus está dizendo é que esse sumo sacerdote que acha que tem direito ao altar só por causa da sua cerimonialidade, suas talas, pelo urim, tumim, pelas togas, pela representatividade do sumo sacerdote, o que ele punha, o elmo da cabeça, ele achava, só ele tinha acesso. Aqui ele não tem acesso porque ele acha que o acesso dele é por mérito. Não é. O que ele está dizendo não é mais por mérito, não é porque eu sou sacerdote, porque eu sou pastor, porque eu sou filho de pastor, porque eu matei uma galinha, botei na esquina, porque eu acendi uma vela, porque eu dei uma oferta maior. Não é mais por mérito exterior, é pelo sangue do Cordeiro. Quem serve o tabernáculo não tem direito, mas qualquer um que quiser entrar, se for pelo sangue, está dentro no nome de Jesus. Quantos aqui gostariam muito, irmãos, de andar, viver na presença de Deus? Diga, eu gostaria, pastor. Pois é, não tem como fazê-lo se não for pelo sangue do Cordeiro. Você pode fazer o que quiser. Vende a tua empresa, dá todo o dinheiro para a igreja. Tudo que você vai arrumar na tua vida é pobreza. Mas você não vai comover o coração de Deus porque você deu mais dinheiro do que necessário. Ah, pastor, eu vou vender todos os meus bens e dar aos pobres. Foi por amor? Não, foi porque eu quis estar na presença de Deus. Perdeu, enriqueceu os pobres, valeu. Os pobres agradecem. Eu vou queimar meu corpo porque vai ser só um churrasquinho humano. Mas você não vai obter graça de Deus por causa disso. Se você, como sumo sacerdote, não acredita, não crê que o caminho para Deus é o Jesus que foi molado no Santíssimo Lugar, você está abrindo mão do direito de estar no altar, de comer do altar. Ato contínuo, o oposto é verdadeiro. Se eu creio que é pelo sangue e aceito o sacrifício vicário de Jesus, eu já estou dentro do altar. Eu tenho acesso direto a Deus. De modo que o que ele está dizendo é que quando nós entramos no tabernáculo, em um templo, em qualquer lugar para prestar culto, para prestar um serviço litúrgico, não existem mais véu nem no meio do salão e nem aqui no altar. Qualquer um tem acesso ao Cristo no nome de Jesus. Qualquer um. O que ele está dizendo, portanto, no versículo 10, cariocando a coisa, é que Jesus, o Deus que a gente serve, é acessível. Ele está dizendo, eu estou todo aí para vocês. Por que a gente não acha então, pastor? Porque a gente continua achando, porque tem aprendido isso na igreja, que o que Deus faz por nós tem a ver com o que eu faço por Ele. O que Deus faz por nós não tem a ver com o que eu faço por Ele, mas no que eu sou para Ele. Não é por mérito. O caminho para o altar é o sangue, é a obediência, é a fé. E aí ele vai para o versículo 10, 11 então, e ele diz, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Aqui no capítulo 9, portanto, ele fala da supremacia do segundo pacto de Jesus, em detrimento do primeiro, que era de holocaustos. É disso que ele está falando. Aí a gente aprende algumas coisas. No primeiro tabernáculo, aquele do véu, só o sumo sacerdote entrava. Nós lemos isso lá, literalmente. Né? E uma vez por ano para oferecer holocausto por remissão do pecado. Está lá, isso está claro, não precisa explicar. O autor de Hebreus revela nesse capítulo 9 que essa prática de entrar lá anual era a parábola do tempo presente, o tempo dele. Tempo em que foi escrito, que dizia que o cerimonialismo, né, que era o que dava acesso a Jesus, e ele dizia, não tem nada de cerimonialismo, não tem nada disso, nada de pacto, velho pacto, nada. Tudo é ineficaz. E ele termina dizendo, sendo assim, Cristo é apresentado como sacrifício perfeito, definitivo e eterno. Acabou. Não precisa mais matar carneiro, deixa os bichinhos pastar lá quietinho, tadinho. Deixa as vaquinhas passeando no pasto. Não precisa matar mais nada, porque o Cristo que veio foi imolado com o seu próprio sangue e diz, minha proposta agora não é mais morte, é vida. A proposta de Deus é sempre vida. Por isso que nós aprendemos lá, quando nós estudamos o versículo 8, se eu não me engano, do 13,
diz que Jesus Cristo é o mesmo que ontem, hoje e eternamente. Lembra que nós estudamos isso? O que isso queria dizer? Ora, antes, as coisas mudavam. Tivemos primeiro a palavra profética, a palavra da lei, passou. O que vigorava no primeiro pacto, Moisés. Entramos no segundo pacto que vigorava, não mais a lei, mas a palavra dos profetas. Passou o tempo do profeta e iniciou-se o tempo da graça. Acabou o tempo do assim diz o Senhor. Agora entramos na graça. Está escrito. É o tempo do Evangelho. E quando inicia o tempo da graça, é o tempo do sangue do Cordeiro, não precisa matar mais nenhum outro cordeirinho. O sacrifício de Jesus é definitivo, não aparecerá outro, como apareceu depois da lei, depois da profecia. O de Jesus é definitivo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. É por Jesus. Portanto, ele está dizendo que a lei tem a ver com esse negócio. Agora, se isso é uma realidade, pastor, se é pela graça, por que ainda hoje nós temos tanto cerimonialismo, tanta regra, tanta doutrina? Por que a mulher, por exemplo, não pode usar calça comprida? Vai para o inferno. A mulher não pode usar brinco, vai para o inferno. Por que a gente tem uniforme? Por que o pastor tem que usar terno? Como eu falei na quarta-feira passada, a gente vai absorvendo as verdades que a gente toma como sendo de Deus para nós, não são. E dei um exemplo bem claro. Me diz na Bíblia onde é que está escrito que a gente tem que orar de olho fechado. Quem achar esse versículo, dou um presente de 100 mil reais, em dinheiro. Não tem mesmo, mas eu dou. Se tu achar, não tem na Bíblia. Lugar nenhum diz que a gente tem que orar de olho fechado. Mas se você vê alguém sentado na mesa, orando de olhos fechados, então na igreja, ó Deus, abençoa a tua igreja. Vamos orar, irmãos, aí está todo mundo aí, de olho fechado. De repente, um olha para mim, eu estou dizendo, Deus abençoa os teus servos, que eles sejam com os olhão esbugalhados, olhando para cá. Meu Deus, o pastor nem fecha o olho para orar, que essa oração não serve, não. Essa oração. Mas da onde saiu isso? Como muitas outras verdades, a gente tem visto, a cada dia que passa, a igreja sendo empavonada pela sua liderança. As camas, de onde tiraram que a tua bênção vem depois de 7 semanas Não, se não faltar. Se faltar uma, eu começo de novo. De onde disseram que Deus vai te abençoar depois que você sacrificar um cordeiro? Ou seja, dá a maior oferta que você puder dar. Da onde saiu isso? Se você for procurar, está tudo na Bíblia. Está tudo lá. Roupa, por exemplo, está escrito ó, que a mulher não use roupa de homem, porque é indecoroso. Então a mulher não pode usar calça comprida. É o que a gente escuta. Agora, por exemplo, essa baixinha aqui, ela está com uma calça comprida, que mesmo que ela fosse do meu tamanho, usasse 46, eu não poderia usar aquela calça comprida ali de jeito e maneira. Porque aquela calça comprida é o quê? Feminina. Não é roupa de homem. Que o adorno seja o exterior. Seja o interior, irmãs. Não o exterior. Olha, não está falando que eu não posso usar, a irmã não pode usar um brinquinho, botar uma, né? Só não se esquece de tratar também o interior. Trata do de fora, mas trata o interior também. Aquela pessoa que compartilhou conosco, que estava vendo uma opressão tremenda, e, aliás, quem compartilhou foi a esposa, que ele não dormia nem de short e nem sem camisa. Porque se o anjo viesse trazer a bênção naquela madrugada, vendo-o dormindo de short sem camisa, voltava sem deixar a bênção. Para a gente, isso é engraçado, mas para eles é questão de vida e de morte. Diga para mim, quando a pessoa está em pecado, aí o que acontece? O diabo esmaga. Aí ela volta manchinha para a igreja. Né? Volta mansa, vou me reconciliar com o Senhor. Mas se reconcilia com o Senhor, geralmente não porque o Senhor está com saudade do Senhor. É porque não aguenta mais ser esmagado pelo diabo. Aí quando ele volta para o Senhor, ele volta numa santidade opressora para todo mundo. Agora eu vou restaurar minha vida, agora eu vou virar santo, e ele muda a roupa, bota o saião, bota tudo, ele linguar para lá, e bota a mão, pastor, não pode acontecer isso na igreja e tal. É uma exteriorização massacrante. Só que essa espiritualidade, ela tem tempo de validade, ela acaba logo. Ninguém consegue ficar no óleo dessa espiritualidade eclesiástica, coletiva, o tempo inteiro. Chega uma hora que a gasolina vai acabando. Ele sai do segundo banco, do terceiro, no meio do voo. Está lá no último banco, daqui a pouco está lá do outro lado do muro, nunca mais volta.
Você vê um monte de gente falando assim, essa igreja não tem poder, essa igreja não tem óleo, essa não tem outra. Mas a igreja está ali, ó, há 20 anos, crescendo, sendo abençoada. E quantas igrejas do óleo, do fogo, do azeite quente, abre portinha, fecha a portinha, acaba. Porque é a exterioridade, é a cerimonialidade, cerimonialismo. Irmãos, essa semana nós vamos fazer a vigília lá no monte, não sei de onde. E a gente vai para o monte meia-noite e a gente bota terno, gravata, roupão, eu lavo terno. E quando a gente desce de lá, a gente tem a sensação de que a gente é mais santo que todo mundo que não foi lá. Onde é que você estava, ô minha irmã, que não foi lá no monte ontem? Você estava onde, menino? Você perdeu a bênção. A gente vai jogando na cara do outro que ele não esteve lá e eu estive. É exterior, é cerimonialismo. Tem a ver com o que parece ser e não com o que é. Esse texto está falando que esse cerimonialismo, ele não tem poder com as coisas do ser. Quando a vida aperta, quando a vida arrocha, quando a vida esmaga, o que eu faço enquanto comportamento serve pouco. Veja aí o versículo 10 do capítulo 9. Sendo somente no tocante a comidas, bebidas, várias ablusões, umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Tem um tempo, tem durabilidade. Agora, quando Deus, em Cristo Jesus, pelo sangue, faz uma obra na nossa vida, aquele que começa a boa obra, ele termina até o dia de Cristo Jesus. Não há desequilíbrio. Não há interregno, não há parada para descanso, para carnal. Não. O que Deus começou, ele vai fazendo até o dia de Cristo Jesus. Então, é o que ele tem tentado mostrar para os judeus, que o rito já não tem mais valor. Então, eu queria terminar essa introdução tentando conversar com você o seguinte: por que, pastor, que a gente se importa tanto com as práticas exteriores? Por que a gente valoriza tanto o cerimonialismo? Por que o que a gente chama de doutrina e na verdade é costume humano tem tanto valor para nós? Por que a gente escandaliza tanto com as pessoas que são livres? Pergunte para você se aborrece mais, se escandaliza mais com a liberdade de alguns ou com a desgraça de alguns seres humanos? Porque a gente se encontra com crente que escandaliza com tudo, cara. Pastor, não tatuagem não, pastor. Eu não brinco não, pastor. Não bermuda não, pastor. Sem terno, pastor. Eu não aceito negócio. Quem falou que você tem que aceitar alguma coisa de alguém? Quem te perguntou alguma coisa? Aí se eu não aceito, cala a boca e vai à luta. Vai com Deus. Mas por que a gente tem que se meter na vida dos outros? Não pode, Marco. Deus não aceita isso. Quem te fez porta-voz dele sobre a vida de alguém? Por que a gente se preocupa tanto com a roupa da irmã, com o comprimento da saia dela, com a linguagem dela? Como é que pode o homem pegar falando brother? É a mesma palavra, você não chama outro de irmão? Como pode? Pastor, como é que a gente pode? Como é que pode um negócio desse? Andando de moto, andando não sei de quê, ou seja lá o que for, seja a besteira que for, essas práticas exteriores te escandalizam mais? Ou quando você vê uma pessoa na rua, quebrada, com frio, com fome, você se escandaliza também? Você se preocupa com ela tanto quanto se preocupa com o cumprimento da saia da irmã? Você se preocupa com a pessoa que está do teu lado chorando no ônibus, tanto quanto se preocupa com se o outro está com barba ou não? É o que escandaliza teu coração? É o que acontece dentro da igreja ou fora dela? Porque escandalizarmos, irmão, com o comportamento, com o exterior, isso é muito fácil. Por que a gente valoriza isso demais? Vou dizer para você. Primeiro, porque o cerimonialismo, as práticas exteriores, requerem muito menos esforço do que o essencial. Muito menos. O que é o essencial? Hebreus capítulo 13, veja aí. Versículo 1. Você pode ler para mim, só para a gente lembrar? Permaneça o quê? Lembra que nós começamos com esse versículo? Hebreus é um livro difícil. E o autor está dizendo, olha só, se vocês não entenderem nada do que eu falei sobre descanso eterno, cerimonialismo, ângelo, gnosticismo, sobre revelação, sobre Melquisedeque, sobre descendência, se você não entender nada do que eu falei, o autor de Hebreus diz assim, que permaneça o amor fraternal. Se você é daqueles que não aprendem fácil, não decora fácil, se você é daqueles que não tem o dom de reproduzir o que recebeu, se você não é cabeção, como alguns, e não consegue reter isso ao ponto de ensinar, se preocupa não, permaneça o amor fraternal.
Como quem diz, o que conta no final não é o quanto você sabe nem o quanto você faz, é o quanto você amou. Quanto é que você amou, meu filho? Ah, pastor, meu coração foi amor o tempo inteiro. Então você está salvo. Qual foi o teu cargo na igreja? Na igreja eu não tive cargo. Não tem problema, não é cargo que abençoa, é amor. O que você sabe de teologia? Eu não sei nada. Mas amou alguém? Pastor, pega aí sua minha história, você vai ver para quantas pessoas estendi a mão, para quantas pessoas eu fui só ouvido, para quantas pessoas minha boca entregou oráculos de Deus. Agora, pastor de teologia sistemática, de escatologia, de soteriologia, ramatologia, eu não sei nada desse negócio. Eu leio a Bíblia, às vezes não entendo nada. Se ninguém explicar, pastor, eu sou tão burrinho. Aí Deus disse, não tem problema, filho. Mas você tem um amorzão. E se você tem um amorzão, você tem o essencial. O resto é bobagem. Se você está de terno ou gravata, é bobagem. Quer saber se você ama dentro desse terno e gravata? Eu não estou de terno e gravata, eu boto a mão no pescoço de todo mundo. Se estiver sem gravata, nem entra na minha igreja, seu safado, seu carnal sem vergonha. Pois é. Então tua gravata é uma forca. Está te matando sem que você perceba. Porque o que conta é o essencial. Agora, qual é mais fácil? Acender uma vela? Qual é mais fácil? Sacrificar animais, mudar de roupa, investir no exterior ou amar? É lógico que é o cerimonial. Amar não é tão simples não, porque se amor fosse fácil, a terra estava cheia de amor uns pelos outros. Se amar é fácil, por que a gente não ama? Por que tem gente aqui brigada com o marido, brigada com o pai, brigada com a mãe? Por que tem aqui irmão que não fala com o irmão? Por que tem gente aí sentado amargurado comigo e eu estou aqui amargurado com outros? Por que vizinho não fala com o vizinho? Por que um mata o outro em detrimento do tênis que ele usa? Por quê? Porque não tem amor. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria? O amor esfriaria. Então, o assassino do amor é a iniquidade. E o que a gente vê na nossa geração? Iniquidade. Dentro e fora da igreja. Amar é muito difícil. Porque amar é uma escolha. E para que o amor permaneça, eu tenho que abrir mão da iniquidade. O amor não é só um sentimento. Porque se fosse só um sentimento, Jesus não seria louco para falar assim que a gente tem que amar, inclusive, quem? Os nossos inimigos. Como é que eu vou amar meu inimigo, Senhor? O Senhor está doido. Eu amo minha esposa, Andréia. O senhor quer que eu ame a Andréia igual o meu inimigo? É. Mas como que eu vou sentir? Não estou falando de sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é mais que um sentimento. Amar é não pagar com a mesma moeda. Amar é dar a ele o que ele não quis te dar. Moço, meu pai está passando mal. O senhor pode levar meu pai no hospital? Ah, de madrugada, vizinha. Vai se catar, pô. Não vou não. Ele não leva, você fica odiando ele com razão. Passa 3 meses, o carro dele está quebrado, então roubaram, bateram, e você comprou o teu. Vizinho, minha mulher tá ganhando filho, você pode levar no hospital? Aí o diabinho aparece, né? Ah, a gente chega a dar aquele sorrisinho assim, né? Diabólico. Mas você tem que amar esse inimigo. Como é que a gente chama esse inimigo? Me diga você. Claro, vizinho, com todo prazer eu levo sua esposa no hospital. E você leva a esposa dele no hospital. Agora, você está sentindo algum sentimento doce por ele por causa disso? Não. Você está amando. Porque você está tratando da mesma forma como trataria quem você ama. Como eu trato as pessoas que eu não amo enquanto sentimento. Exatamente como eu trato aqueles que eu amo enquanto sentimento, eu estou amando, inclusive aqueles porque eu não tenho sentimento nenhum. Eu dou ao inimigo o mesmo que eu dou ao amigo. O amigo eu dou porque eu tenho um sentimento por ele e acho que ele merece. O outro não merece, mas eu dou a si mesmo. Isso é amar o inimigo. Então o amor é uma escolha, é uma opção, é uma atitude da nossa volição, da nossa vontade. Agora, tem amor na terra? Tem, mas de minoria. O que a gente vê é desgraça. Então, porque a gente tem muita dificuldade de amar, vamos botar uma roupa. Vamos comprar uma Bíblia maior, Vamos para a reunião das 8, das 10, das 12, 14, 16, 18, das 20 e vamos para a vigília às 24. E de manhã cedo vamos para jejum. Vamos visitar o irmão no hospital. Vamos tratar do asilo da velhinha. É fácil. Tudo exterior. Então, por que o cerimonialismo, essa prática exterior, fala tão alto na vida dessa geração? O pessoal está sempre escandalizado, porque é tudo que eles sabem fazer, eles não sabem amar. A gente pega uma pessoa que peca na igreja evangélica e a gente bota o pecador aqui em cima.
na igreja evangélica é igual na igreja oficial, né? Tem pecado mortal e pecado venial. A gente só não diz. Agora, você já viu alguém que peque na área da sexualidade seja perdoado? Eu posso estar aqui, ó, o pastor Neu está aqui 17 anos, uma bênção, pegou essa igreja com 50. Hoje a igreja é uma referência mundial. É mundial mesmo. Vocês não têm noção de onde é que a igreja de vocês têm chegado. E o pastor é uma bênção de Deus, ele me idolatra, e me baba e tudo. E eu louvo a Deus pelo carinho dos irmãos. Mas se um dia eu pecar aqui sexualmente, eu sou apedrejado. Sou posto para fora por vocês sem piedade nenhuma. E depois de colocar o pintinho no buraquinho errado, vão dizer assim, ó, eu sempre soube que esse homem nunca valeu nada. Sabe por quê? Sabe por que dizem isso? Porque um erro vale mais do que 17 anos de conduta. E quando a gente põe o pecador para fora, a gente tem a sensação que a gente está zelando pela casa de Deus. Botamos o adúltero para fora. Mesmo que Jesus diga assim, ó, qualquer um que olhar para uma mulher desejando, mesmo que nem toque, passe bem longe dela, mas se pensou nela como mulher, olhou uma mulher e viu uma mulher, vi. Então você já adulterou com ela. Aí a Bíblia diz assim, quem não é adúltero aqui então? Quem aqui não é adúltero? Qual homem aqui não é adúltero? Só se for boiola. Mas se for boiola, ele sentiu desejo pelo homem. Ora, se vocês todos são adúlteros, por que está me botando para fora? Sabe por quê? Por causa da hipocrisia. Não, gente, nosso pastor pecou, mas ele é um homem de Deus, foi um tempo de fraqueza, nós vamos perdoá-lo, porque nós não somos melhores do que ele. Por que não se levanta ninguém e fala isso? Medo do diácono, medo do presbítero, do que vão falar dele. Você ficou do lado do pecador, fiquei, sou igualzinho a ele. A gente faz disciplina pública, não é para purificar a igreja não, é para acalmar a voracidade dos que estão sentados aí onde vocês estão. Eu aqui digo, quem não conseguir lidar com o pecador e acha que eu vou botar pecador aqui para mim, pode ir embora todo mundo, eu fico com um casal de pecador. Disse isso para quando a gente tinha junta diaconal, quando a gente vocês podem tudo ir embora, vou ficar com o pecador. Só precisa de gente que seja homem. Homem de Deus tem um monte, agora homem é pouco. Por que a gente valoriza o cerimonialismo? Porque a gente é hipócrita, porque a gente não consegue amar. Porque quem ama está debaixo do amor de Deus. Quem está debaixo do amor de Deus se enxerga. Quem se enxerga nunca apontará o dedo para alguém com acusação. Quem se enxerga e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus com a brasa do altar, a única palavra que sai da boca é, ai de mim. Eu não posso aceitar uma coisa. Vai te catar o seu fariseu sem vergonha. Eu não gosto de crente, irmão, desse santão. Não posso admitir uma coisa. Eu não aceito. Vá para o inferno, meu irmão. É assim mesmo que eu sou. É assim mesmo. Então não tem como. Eu amo o Neil, odeio o Neil. Não tem como. Por que a gente valoriza o cerimonialismo? Porque é muito mais fácil o exterior do que o amor. Por quê? Segundo, porque o cerimonialismo exterior dá visibilidade à nossa pretensa espiritualidade. Aí eu compro uma Bíblia desse tamanho aqui, ó. E o cara chega na igreja, às vezes a gente vê os irmãos entrando aqui, o cara entra assim na igreja. Ó, andar de crente, postura de crente, tudo de crente. É muito, o crente, só para Jesus vai gostar do seu povo, porque é muita hipocrisia, cara, é muita mentira, é muito teatro. A prática exterior, eu usava calçadinha, agora estou de terno e gravata, sou de terno e gravata, ando de calça social e chinelo o dia inteiro, camisa de manga comprida até aqui. Pô, esse cara é santo, né, cara? O cara é peso. Mateus 23. Ixi, meu tempo já foi há 70 minutos atrás. Mateus 23. 5 minutos mais? Pode? Amém. Então, essa minha pergunta também é hipócrita, porque quem quiser ir embora vai. Levantar e vai embora, vai com Deus. Mateus capítulo 23. Olha o manso Jesus, o doce Jesus. O amorável Jesus, como trata os cerimonialistas, os fariseus. 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem os que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. O fariseu ora e ora muito, viu?
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer prosélitos. Depois de o teres feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes omitido o que é de mais importante na lei, a saber, a justiça, misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices ao derramar o sangue dos profetas. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esses eram os caras que entravam no Santíssimo Lugar outrora. Eram os que escrevem as leis, ou interpretavam a lei de Moisés. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sepulcro caiado. Por dentro, por fora, formoso, por dentro tem ossos mortais. Pessoas que investem na aparência. Aquela pompa toda, aquela linguagem, aquela roupagem toda, dá visibilidade à sua espiritualidade. E essa visibilidade traz alguma glória diante da congregação, da multidão. Agora Deus diz, olha, o que impressiona os homens, a mim não impressiona nem um pouco. Porque o que os homens veem é o que você parece ser, eu vejo o que você é. Por que nós valorizamos a fórmula, a doutrina, a prática? Porque dá visibilidade à nossa espiritualidade. Agora, quando a gente coloca os fariseus contra o desejo de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, estou terminando. De um lado, eles fazem tudo para que todo mundo veja. Não é? Aí vem Jesus e diz exatamente o seguinte, 6:1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, o quê? Te recompensa. Qual é a espiritualidade que Jesus quer em nós? É aquela espiritualidade que ninguém precisa ver. A verdadeira espiritualidade não toca trombeta, não bota outdoor na testa. Quanto mais espiritual, mais normal. Mais gente. Mais simples. Quanto mais espiritual, mais humano. Não precisa botar estola, não precisa botar paramento, não precisa rebuscar quando orar, não precisa engrossar a voz e botar a voz rouca. Fala com Deus como quem fala com um amigo sentado à mesa. Abençoe alguém aqui, mas não bota relatório no boletim da igreja não que você fez isso. Porque se você vive uma espiritualidade que impressiona os homens, está dizendo, digo-vos que já recebeste o teu galardão. Qual que você quer? Você quer impressionar os homens? É isso? Então, receba. Fique bem famoso e impressione as pessoas. O teu galardão será só isso. Agora, quer receber recompensa do Pai? Faça com a mão esquerda, não precisa nem contar para a direita. Secreto. Porque quando você aprender a fazer sem esperar nada em troca, nem admiração, aí você vai ter admiração, glória, fama. Você vai ter tudo que você quiser. A gente vê tanta gente famosa no Brasil, aí você pergunta assim, a fama dele veio de onde? Porque ele conseguiu pagar um programa na televisão? Ou por causa do serviço que ele faz no dia a dia, na moita? Ou por causa do que ele é na igreja dele, no caminho? Porque tem gente que foge de televisão, foge de rádio, foge de mídia. Está sempre na moita. Quando vai visitar uma igreja, você está no último mundo, você nem falar que eu sou. Né? Me deixa aqui. E Deus honra da mesma forma. E muito mais. Porque a glória que ele tem, não é porque tem dinheiro para pagar um programa na televisão para que todo mundo conheça. Por que a gente valoriza o exterior? Visibiliza a nossa espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade, irmãos, a espiritualidade que muda, é aquela espiritualidade que nem fala.
É uma espiritualidade muda. Não toca trombeta, não faz barulho. Mas aquela pessoa está ali quietinha. Quem você acha que sustenta, irmão? O ministério de uma igreja. São aquelas irmãzinhas que a gente não vê na igreja. Está sentada assim no meio da igreja, quietinha, mas que toda madrugada está de joelho no chão, clamando pelo pastor, pela liderança da igreja, pelos ministérios, pelos jovens. São pessoas que são anônimas no reino dos homens, mas são estrelas, autoridades no reino dos céus. Termino. Por que a gente valoriza o cerimonialismo? É a única opção restante para quem não tem vida em Deus. Ora, o sujeito não tem vida em Deus, não tem experiência de oração. Ele não sabe dar uma palavra de graça porque ele é iracundo. Ele não sabe ouvir sem julgar porque ele é escravo do seu temperamento. O que ele tem que fazer? Eu tenho que investir na igreja, pastor. Eu vou pintar a parede, eu vou fazer curso de teologia, eu vou fazer curso de capelania, eu vou... O que tem que fazer aí? Eu vou trabalhar na ornamentação, vou ver se eu consigo um cargo de qualquer e vou investir na instituição. Então ele é um cara consagrado à instituição. Então, tu precisa na igreja, pastor, irmão, quero trocar essa lona todo dia amanhã. Ele vai aqui de madrugada, troca tudo. E, olha, excelente crente. Não. Abençoou quem essa semana? Abençoei ninguém não, pastor. Trocar a lona, o pedreiro faz. Sei lá. Boçar o muro também o pedreiro faz. Eu toco guitarra. Tem guitarrista melhor que a gente aí na Sepultura. Caso o guitarrista do Sepultura, que ele toca melhor do que o nosso aqui. Não, mas eu sou um bom crente, pastor. Eu não bebo, não fumo, não cheiro. O Hare Krishna também não. O budista também não. O bom católico também não. Eu não faço mal a ninguém. Um monte de gente também não faz, não. E bem, palavra de graça, misericórdia, perdão, salvação. Só quem tem Jesus pode fazer isso. A exterioridade é a única coisa que resta para quem não tem vida em Deus. Toda vez que você vê um crente fanático, julgador, juiz, que vive julgando todo mundo, aquele crente, aquele pastor, aquele crente, pode ser teu pai e tua mãe. É fariseu, e a única vida que tem é com a instituição, com Deus nada. Porque a única coisa que Jesus acusa na Bíblia é a hipocrisia dos crentes, dos religiosos. Agora com a prostituta ele se deu bem. Cadê seus acusadores, sua vagabunda? Ninguém me acusou. Pois é, então nem eu te acuso. Vai embora. Deixa eu só te dar um conselho. Não peca mais. Não teve 3 meses de disciplina sentado no banco, 6 meses sem tomar ceia, e vai se reunir com os presbíteros. Não. Vai, mas não peca mais. Deixa de ser vagabunda. Zaqueu, ladrão de impostos. Ô, safado, desce aí, hoje é teu dia, eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, deixa de ser safado, rapaz. Ele ouviu Jesus e disse assim, Senhor, eu vou restituir, se roubei, 4 vezes mais do que roubei. Pronto, filho, é só isso. O resto, vai com Deus. Jesus mudou a agenda por causa das crianças. Cancela tudo, tem criança aqui para falar comigo. Agora quando chega com os crentes, com os fariseus, hipócritas, safado, hipócrita. Jesus vocifera. Porque o único pecado que Jesus não suporta é o da hipocrisia. Agora onde é que tem mais hipocrisia? Dentro da igreja ou lá na Vila Mimosa? Você vai na Vila Mimosa, tem um monte de mulheres lá. Olha moça, eu sou prostituta, meu corpo é meu ganha-pão. Quer? Toma. É a única coisa que eu tenho para te dar. Agora eu vou tentar te dar da melhor maneira possível. Tem cliente lá há 20 anos. Eu sou um pedaço de carne. Se é a carne que você está procurando, aqui tem. Agora, quando uma pessoa vem à igreja, ele procura o quê? Amor, solidariedade, verdade. Acha isso sempre. Se não acha, você pode, irmão, andar com cobertor, com touca. Você pode fazer o que você quiser. Para Deus não vale nada. Tudo que você vai ter, tapinha nas costas de alguns crentes carnais que admiram a tua santidade. Teu galardão será esse. Esse galardão não serve para nada. Agora quem tem juízo, quem tem entendimento, quem tem ouvido, Senhor, eu quero viver para agradar o teu coração. Eu quero viver para agradar o teu coração. Eu quero viver para fazer valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero viver para fazer valer a pena o teu sangue derramado. Eu quero tomar posse dessa promessa que tu tens para mim. Eu quero parar de ser essa pessoa inconstante. Eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eu quero ser o que eu sou no teu coração.
quando você acreditar que isso não é utopia, é verdade, você vai tentar lutar contra você e vai parar de arrumar culpados pelo fato de você ser como você é. Porque ninguém é culpado. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, ficar em pé. Vamos embora.